Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, ainda bem, e da Educação para a Gentileza e Generosidade, a sua plataforma de conteúdos para todas as idades, para todos os públicos, falando sobre gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, os princípios superativos para que a gente possa conviver em harmonia, em equilíbrio, com mais colaboração todos os dias. Sempre nesse programa, você que nos acompanha sabe que no nosso programa os convidados são sempre especiais e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Estou aqui com a Bianca Fernandes da Silva Santos. Bianca, tudo bem com você? Tudo sim, Marina. Com você? Tudo ótimo, muito bem-vinda. De onde você está falando, Bianca? Eu tô falando de São Paulo. Aqui de São Paulo, muito bem. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a sua trajetória. A Bianca tem 14 anos e vejam só que história incrível da nossa entrevistada de hoje. Bom, a Bianca é estudante do ensino fundamental e começou sua jornada com um desejo muito especial do mundo da moda, um desejo de ser estilista. Esse sonho, que surgiu quando a Bianca tinha 7 anos, decidiu costurar um vestido depois de assistir um vídeo no YouTube. Mas, como a própria Bianca gosta de falar, e vocês vão perceber aqui na nossa conversa, do mesmo jeito que o dia vira noite, nós não permanecemos os mesmos para sempre. E assim, em 2024, ano passado, aqui, estamos falando aqui em 2025, a Bianca conheceu o projeto Imprensa Jovem na sua escola, e essa experiência mudou completamente seus planos. Aí a Bianca descobriu uma nova paixão, que é o jornalismo. Gravou matérias, conheceu lugares culturais muito especiais e teve a oportunidade de entrevistar personalidades que fazem a diferença no Brasil e que fizeram a diferença na sua vida, como a Djamila Ribeiro, a Marina Silva e a Conceição Evaristo. Bom, hoje a Bianca sonha em ser uma jornalista que faz a diferença para o mundo, inspirando outras crianças e jovens, especialmente, a acreditarem em seu potencial e na sua capacidade de transformar a realidade por meio da comunicação. Bom, já começa muito espetacular com essa sua história e com essa visão tão jovem. Né? Esse aqui, nós não permanecemos os mesmos para sempre. E Bianca, para a gente esquentar a nossa conversa, aqui sempre tem o nosso ping-pong. E, como você sabe, a gente adora falar sobre gentileza e generosidade, todos os nossos princípios. Queremos ouvir de você em uma palavra o que significa gentileza. Quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo? Gentileza para mim significa compaixão. E a pessoa mais gentil que eu conheço é a minha amiga Larissa, que ela sempre trata as pessoas muito bem, independente de como as pessoas tratam ela. Muito bem, um abraço para a Larissa. Aqui no nosso programa a gente adora compartilhar abraços e valorizar as pessoas que fazem a diferença na vida dos nossos entrevistados. E o que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo? Generosidade para mim significa quando você dá algo seu para as pessoas. E a pessoa mais generosa que eu conheço é definitivamente a minha mãe, que desde sempre que ela teve meus irmãos e eu, ela deu tudo de si, mesmo ela não tendo muito para dar. Já é bastante. Como é o nome da sua mãe? Flávia. Flávia, um abraço do nosso programa, parabéns pela filha. E sim, a gente esquece, muitas vezes a gente pensa muito nas doações materiais, né? Quando a gente faz essa entrega material, mas se entregar para educar, se entregar para acolher, é muito especial e é muito valioso, saiba disso. Continuando aqui na nossa prática de dar, receber, ressignificar e contribuir. Conta pra gente, Bianca, um gesto de gentileza inesperado que marcou sua vida. Com quem, quando, como, onde, que impacto isso teve para você? Foi quando as minhas professoras me aceitaram no projeto, que definitivamente entrar no projeto mudou a minha vida. Então, as minhas professoras, Érica e Daniele, apesar elas sempre estão no nosso apoio, né, tanto no meu apoio quanto nos dos outros alunos, e esse gesto foi o que mais mudou a minha vida mesmo.
A aceitação no projeto de imprensa jovem, muito bem. E um gesto de generosidade que fez você sair da sua zona de conforto e também contextualiza para a gente quem, quando, como, onde, que impacto isso teve. Não necessariamente fez eu sair da minha zona de conforto, e é um pouco repetitivo, mas foi o que eu consegui pensar, que é todo gesto que a minha mãe me faz. Que eu realmente não consigo pensar em outra pessoa mais generosa do que ela. Então, para mim, qualquer gesto que ela faz é um gesto de generosidade que muda a minha vida. É muito bonito a gente lembrar e reconhecer, né? Muitas vezes as pessoas reclamam da vida, reclamam de todas as coisas e se esquecem de algo que é muito importante, reconhecer e valorizar, dar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se todo jovem aprendesse desde cedo a Respeitar. respeitar. Essa é uma excelente palavra, inclusive. Grande desafio, respeito. E gentileza e generosidade têm o poder de Mudar o mundo. mudar o mundo. Eu também acredito muito nisso, sabia, Bianca? Mudar o mundo. Cada dia mais a gente percebe que com simplicidade, que com leveza, que com pequenos gestos a gente consegue fazer uma grande diferença nas nossas relações. Aqui na Educação para Gentileza e Generosidade, a gente nunca para de perguntar, apesar de estarmos na quinta edição já divulgada da pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, e esse nosso programa sempre é um espaço aberto para ouvir a opinião dos jovens. Conta pra gente, quais são as 3 coisas concretas que você quer para já melhorar no mundo? O meio ambiente. Essa é uma pergunta difícil. A visão de algumas pessoas e a educação. Você sabia que nesse nosso estudo a educação está sempre em primeiro lugar, nessas 5 edições, como uma questão estrutural que pode fazer toda a diferença na vida da população toda, né? Na vida dessas novas gerações e na vida da população como um todo. Muito bem, já aquecemos agora. Agora começa a sessão, muitas curiosidades aqui. Queremos saber mais sobre a sua história. Bianca, ou na moda, ou no jornalismo, você tem uma vocação muito especial para expressar suas ideias. Saber o que você quer, saber quando é o momento de mudar. Você é desenvolta na fala, desenrolada no pensamento, você é atenta aos contextos. Em resumo, você é uma comunicadora de nascença. Mas conta pra gente, como foi a sua infância? Quem foram as pessoas que te inspiraram, né? Pessoas que precocemente reconheceram os seus talentos e te ajudaram a ir em busca dos seus sonhos? Foi alguém da sua família? Foi alguém da sua comunidade? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas, por vezes, têm no entorno diversos inspiradores, mas não percebem. Então, como isso aconteceu na sua vida? A minha infância foi uma infância bem tranquila. Eu cresci no interior, em Mirassol. E, assim, eu vou começar. O sonho de ser estilista saiu de um vídeo do YouTube da Paula Stefania, que até hoje eu assisto ela porque adoro muito os vídeos dela. E pessoas que sempre me inspiraram a seguir os meus sonhos foi os meus irmãos e a minha mãe. Todos os meus irmãos, os 3, estão sempre do meu lado, falando que eu consigo, falando para mim acreditar nos meus sonhos e tá indo. E toda a minha família também, né? Então, acho que definitivamente são os meus irmãos e a minha mãe são as minhas maiores inspirações. Sempre acreditaram e te falaram, vai que você consegue, Bianca. E você foi lá e realmente conseguiu. Muitas vezes, os jovens, as crianças e os jovens não percebem quando encontram oportunidades. Às vezes não estão nem abertos para ouvir essas vozes, como você ouviu da sua família, dizendo, vai que você consegue. E esses jovens se sentem esquecidos, se sentem desfavorecidos, se sentem desprestigiados. Mas você fez diferente, né? Você conseguiu captar as boas perspectivas.
Conta um pouquinho como foi essa mudança. Você criou toda uma idealização, e é engraçado quando a gente desenha um sonho, né? Você começa a colocar tudo estruturado, o caminho da moda, ser estilista, a inspiração desse vídeo que você viu, que você continua acompanhando, e de repente você mudou de uma estilista super famosa para uma jornalista super famosa também. Como foi essa sensação, de saber que você pode mudar? Eu diria até uma palavra aqui que é o desapegar, né? Você desapegou de uma ideia, e não que você tenha apagado essa ideia da sua vida, mas essa ideia passou a conviver com uma outra ideia. Esse é um processo muito sofisticado. Como isso aconteceu? Como você lida com isso? Foi um processo bem difícil, na verdade, porque é bem difícil desapegar das coisas. Eu sou uma pessoa que sou bem difícil do desapego, mas, tipo, eu entrei no começo do ano passado, e aí foi um ano inteiro eu pensando. Eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de fazer parte do jornalismo, mas aí eu pensava também, mas eu também gosto muito de costurar, eu gosto muito de desenhar vestidos, e é um sonho que eu já tinha antes, e aí eu vou desistir desse sonho. Mas, apesar de ser difícil, eu fui mesmo com medo. Então, as duas são coisas que eu gosto, mas o que eu realmente mais gosto é gravar, tá ali no jornalismo. Então eu pensei, é algo que eu gosto, não tem por que eu ter medo. E mesmo eu desapegando, entre aspas, eu não desapeguei totalmente, porque eu ainda tenho o hábito de desenhar vestidos e de costurar também. Esse ano eu comecei a costurar e eu ainda gosto muito, mesmo que não seja algo que eu vá levar muito para frente, que eu vá me profissionalizar, ainda é um hobby. E é interessante a gente saber que a vida não é feita de ous, né? Tem que ser uma coisa ou outra, e a gente pode entender, especialmente nessa sua fase da juventude, que a gente pode experimentar possibilidades, fazer essa testagem, e as ideias não são, os caminhos, né, não são nem inferiores e nem superiores, eles podem ser caminhos diferentes, e a gente pode testar sem medo de ser feliz. Agora, falando exatamente nisso, nessa questão de sem medo de ser feliz, você trouxe essa história, né, eu estou sem medo, como é hoje esse mundo no olhar de uma jovem jornalista? A gente tem excesso de informação, falta de legitimação, porque é difícil confirmar a fonte de todas as coisas. Todo mundo virou um retransmissor, né? Todo mundo é influenciador, todo mundo é um canal de comunicação de uma forma muito mais fácil que no passado recente, há 30 anos, há 20 anos, você tinha as emissoras oficiais de informação, e essas emissoras tinham o que se chamava de uma fonte, né? Falar a verdade, estão falando a verdade, mas diria que a comprovação dos fatos era mais fácil de ser aferida do que hoje. Então, cada vez é mais difícil saber o que é fato, o que é fake, fora o que é inteligência artificial. Já tem apresentadores, jornalistas, que são uma inteligência artificial, coletando dados, né? Não só narrando, mas fazendo uma interpretação da realidade também, fora os canais que são super fragmentados, todos os espaços são espaços de comunicação. Queremos te ouvir, tenho certeza que a nossa querida audiência fica muito inquieta com a realidade que a gente vive e com as perspectivas daí para o futuro. Como você, que é uma porta-voz das novas gerações, enxerga esse papel do jornalismo e esse papel da imprensa? E essa é uma pergunta muito importante para os nossos tempos, em que a gente tem desafios e oportunidades nunca vistos nessa área de jornalismo. Olha, esse tempo é realmente muito difícil, porque é muito fácil cair em fake news. Qualquer um pode cair, inclusive eu às vezes caio, não querendo, mas sim. E o papel do jornalista, seja nós, jovens jornalistas, ou jornalista já profissionalizado, é muito importante nisso para combater essas fake news. Então, seja fazendo vídeos, porque eu acho que é muito importante também os jornalistas fazerem vídeos bem dinâmicos para poder pegar várias diferentes idades e entenderem, né? Ver e pesquisar também é muito importante. As pessoas sempre estarem pesquisando em fontes confiáveis, né? Por exemplo, existem muitos sites de fofoca e as pessoas costumam seguir sites de fofoca. Mas é importante que as pessoas verifiquem
sites, né, oficiais, como, por exemplo, jornais, ou até mesmo em redes, né, da TV. E eu acho que o jornalista realmente eles têm um papel muito importante em desmentificar, acho que é assim que fala, né? Desmistificar. Desmentificar todas essas fake news. Você representa, inclusive, né? E quando a gente pensa nesse papel sério do jornalismo atualmente, uma juventude que está conquistando um espaço de fala. E hoje eu diria que isso é mais fácil, porque todo mundo que tem um canal em algum lugar, que tem uma conta em alguma das plataformas que a gente tem hoje, todo mundo é um porta-voz de algo. Mas a juventude, a gente tem percebido, até aqui no programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, que a nossa querida audiência acompanha, a gente tem inúmeras histórias de jovens que estão transformando a realidade ao seu redor, enquanto transformam a sua realidade, ou transformando a sua realidade enquanto transformam a realidade do seu entorno, falando, né? Com o poder de fala, de atuação, com o poder de ação. E a gente percebe que essa geração, né, que tem uma série de estereótipos e etarismos, sempre existe isso, né, para você classificar e isolar, mas tem espaço de fala, tem espaço de escuta, tem espaço de posicionamento. Como você enxerga esse espaço para tratar de questões que até então ficavam deixadas de lado ou que não eram pauta, como diversidade, desigualdade, bem-estar, saúde mental, gentileza e generosidade? Como é que você enxerga isso, Bianca? Eu vou trazer uma palavra aqui para instigar e para inquietar, que é a palavra responsabilidade jornalística, né? A gente tem uma responsabilidade ao trazer informações e uma responsabilidade ao ser uma pessoa pública, assim por se dizer, que vai fazer com que uma informação, um fato, se transforme em algo que vai ser falado, né? As pessoas vão falar sobre isso. Na sua visão, essas questões ou esses assuntos, eles estão virando pauta porque as pessoas estão falando mais sobre isso, ou os jovens estão falando mais sobre isso e por isso esse repertório está virando pauta? E vou lançar um exemplo aqui, a questão ambiental, na proteção do planeta, por exemplo, que antes se falava muito menos, não era um assunto tão corriqueiro e cada vez mais esse assunto se naturaliza. Sendo sincera, eu acho que muitas pessoas falam porque virou pauta. Mas eu não vejo isso como algo ruim, principalmente que os jovens falem quando virou pauta, porque às vezes era algo que as pessoas não pensavam. Tipo, lá em 2000 as pessoas não pensavam. A gente vai chegar num tempo que não vai dar nem para respirar, por exemplo, da questão ambiental. Mas é agora que virou pauta e as pessoas estão falando mais por causa disso, é o que estão se preocupando mesmo. E é bom que os jovens falem, mesmo quando não tá em pauta ou quando tá em pauta, porque, querendo ou não, nós, jovens, seja adolescentes ou jovens adultos, são o futuro, tanto do mundo quanto do Brasil. E a gente falar disso desde cedo, né, desde novos, é muito importante, porque lá no futuro a gente vai perceber que a gente fez o certo. Então, eu realmente acho que as pessoas estão falando porque virou pauta, mas antes de virar pauta, tinham pessoas falando para que virasse pauta. Então, acho que é um meio termo. É um circuito, né? Bom, Bianca, muito inspirador falar com você. E vejam, a Bianca tem 14 anos. Aqui nos nossos entrevistados, tá na linha aqui entre as mais jovens que a gente já entrevistou, e com uma visão de clareza que muitas vezes, de maneira ingênua ou de maneira estereotipada, as pessoas falam: bom, o que os jovens têm para contribuir, né? O que os jovens já viveram para trazer uma posição ou uma contraposição? E nessa fala da Bianca, a gente percebe a riqueza, né? Eu diria que a gente tem, nos nossos mais de 70 programas aqui no Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, esse campo de visão crítico. Então, o que é interessante é saber que a pauta e a opinião pública se retroalimentam, e quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais as perspectivas para que ele vire pauta, e se cada vez mais a gente der espaço para isso como pauta na mídia, é bem possível que as pessoas comecem a falar mais sobre isso. Essas questões, né, a questão ambiental é um exemplo
antes não se falava tanto, e agora esse assunto cada vez mais está nas matérias, é mais identificável você localizar esse assunto, assim como questões que a gente tem visto de saúde mental nas novas gerações, no ambiente de trabalho também. A pandemia foi um acelerador disso tudo, e esses assuntos agora vêm sendo discutidos. Quando a gente tem essa soma de pessoas discutindo, a gente aumenta esse espaço de investigação de cada um desses assuntos, né, questionando sobre essas pautas e fazendo com que algum endereçamento necessário de soluções também se faça. Como você enxerga, Bianca, nesse contexto e nessa linha de gerar notícia, né, e falar sobre isso, o papel das novas gerações? O que tem inquietado as novas gerações? Como é que você enxerga na sua convivência com jovens como você? Eu diria até aquela expressão, né? O que está pegando? Quais são as problemáticas que você, como uma porta-voz das novas gerações, pode trazer à tona? Eu acho, pelo que eu vejo, assim, ao meu redor, nós somos uma geração que é muito preocupada com o mundo. Seja com o meio ambiente, por exemplo, a saúde mental, e também tem as questões raciais, que, pelo menos na minha escola, é uma escola onde a gente fala muito sobre as questões raciais, a questão do meio ambiente, saúde mental também. E assim, como jornalista, eu acho que é muito importante trazer sempre um pouco de tudo, não ficar só num nicho só. Porque a gente, no nosso cotidiano, por exemplo, a gente não fala de uma coisa só e a gente não sabe de uma coisa só. Então é sempre bom a gente estar sabendo de várias coisas, como, por exemplo, as questões raciais, né? O racismo, o racismo ambiental, por exemplo, que mistura o ambiental com o racismo. E todas essas coisas são muito importantes de estar trazendo para as outras pessoas que não têm conhecimento, né? Porque, por exemplo, na minha região, é uma região bem pobre que sofre muito com o racismo ambiental, mas muitas vezes as pessoas aqui que moram por aqui não sabem disso. E realmente, a gente, como jornalista, né, nós, como imprensa jovem, precisamos mostrar para a comunidade que o que a gente sofre é racismo ambiental, né? É a questão das classes sociais também. E é isso. Para quem nunca ouviu falar em racismo ambiental, conta um pouquinho sobre esse contexto. Já usa o seu microfone de uma jornalista jovem para trazer luz a este assunto. Eu não sou muito boa explicando essas questões, mas, tipo, o racismo ambiental, eu vou explicar mais como eu vejo, assim, porque eu tô bem vivenciando, né? Por exemplo, eu moro numa área que é bem distante do centro, bem distante da cidade, né? Então, é uma área bem, bem precária, assim. E, por exemplo, aqui, as pessoas que mais são vistas, que eu mais vejo, são pessoas pobres, pretas e periféricas, né? Que moram na periferia. E é realmente isso. É o lugar mais precário, por exemplo. Tem lugares aqui perto que não tem cuidado com esgoto, tem casas, pessoas que moram por aqui que não têm tratamento de água. E a maioria dessas pessoas são pessoas pretas. E é justamente isso, o racismo ambiental, né? Vira uma espécie de uma negligência por questões demográficas, e você consegue fazer cruzamentos de saneamento básico, por exemplo, com a população que vive naquele espaço. E como é importante essa questão que você trouxe, Bianca, da informação. A informação cria a aproximação com realidades e pode levar à conscientização. Tem gente que acha que a conscientização é uma coisa mágica, né? Assim, vamos tomar consciência da situação. A consciência tem um processo. Primeiro você se informa, busca fontes, compara essas fontes, e a partir daí, ao saber sobre uma realidade, você tem caminhos para eu diria que para uma iluminação, né? Que é a conscientização desse processo. Com essa sua fala, com essa sua clareza de visão, você se enxerga como uma representante de outros tantos jovens da sua geração, que tem essa mesma
eu vou usar a palavra clareza, né? Uma clareza de perspectiva e de consciência social, ou você se considera uma exceção? Olha, eu não me considero uma exceção. Eu acho que muitos jovens pensam igual. E o que falta é esse lugar para eles falarem, né? Porque, por exemplo, na minha escola, apesar da gente ter vários lugares de fala, ainda tem pessoas, por exemplo, que têm vergonha ou que não conseguem se desenvolver bem na fala e acabam meio que não conseguindo se expressar, né? Não conseguindo falar. Então, em partes, eu me vejo sim como uma representante dessa juventude, assim, mas não totalmente, porque eu não consigo pensar, por exemplo, em ter um representante só, né? Eu acho que a juventude precisa sempre de mais representantes, né? Não só a juventude, como várias coisas, assim, precisam de vários representantes. Então, eu não consigo me colocar como uma representante da juventude, mas eu me coloco como uma das representantes da juventude, porque eu acho que existem tantos jovens como eu que estão por aí falando, como por exemplo os meus colegas, né, de imprensa jovem também. São as juventudes e os diversos jovens que estão dando voz e mostrando que sim, tem espaço de fala. Aqui no nosso programa sempre tem espaço de fala, inclusive, né? Quem quiser contar sua história, pode fazer o contato com o Observatório do Terceiro Setor e com a Educação para Gentileza e Generosidade, para que, assim como a Bianca, possa contar a sua história de visão de mundo e de transformação, no caso da Bianca, que é a transformação pela palavra, né, com o exercício do jornalismo. E pensando no jornalismo como uma ferramenta de transformação social, e aqui tanto na Educação para Gentileza e Generosidade, quanto no Observatório do Terceiro Setor, nós valorizamos muito essa preocupação genuína, autêntica, com o nosso senso de cidadania e com diversas questões, eu diria que de responsabilidades e de corresponsabilidades, quando pensamos em direitos e deveres humanos, mas essa prática, né, de ir lá e fazer alguma coisa. Ser imprensa jovem, participar da imprensa jovem, abriu para você muitas portas, né, e você passou a experienciar ou vivenciar algumas, algumas questões que você nem imaginava, né? Entrevistar mulheres que são ícones no país, visitar espaços culturais que são referências para você e para toda a sociedade, comprovando que não tem idade para você fazer descobertas, para você ter acessos, depende muito da nossa força de vontade e, claro, sempre um contexto propício, um espaço em que você encontre as pessoas certas, ainda mais jovem, né? Então, a Bianca, aos 14 anos, certamente tem um acolhimento, né, Bianca, como você já comentou aqui, são os professores, são a família, né, os integrantes da sua família, que ajudam nesse lastro para que você tenha esse suporte para que seus sonhos, né, se encaminhem para essa concretização. E a gente entende que esse processo é recíproco, mútuo. Todo mundo contribui e a gente faz trocas, não tem alguém que saiba mais que o outro, talvez alguns tenham vivenciado mais, mas ouvir, estar aberto a essa troca é muito especial. Como é que você vê a sua geração reinventando a sociedade jornalisticamente falando, com um ponto muito importante, que é com base na forma como as histórias são contadas e na forma como as informações são priorizadas. Primeiro, conta como é que você vê isso hoje, né? Como é que você enxerga esse mundo, eu vou dizer que esse mundo adulto, da forma como conta histórias e prioriza as informações, e como você imagina fazer. Olha, eu vejo, sim, os adultos, falando de uma forma bem sincera, a maioria se preocupam com os jovens, mas não falam numa linguagem que a gente possa entender. Tem muitas coisas, por exemplo, às vezes quando estou vendo o jornal, tem muitas palavras que eu não entendo. E eu acho que isso acontece com vários jovens. E é por isso que eu acho muito importante que nós jovens estejamos nesse papel como jornalistas para poder trazer as informações para outras faixas etárias, né? E eu acho que a minha geração pode ser que a gente mude essa questão,
porque eu vejo uma geração bem preocupada com a forma de falar. Eu, pelo menos, vejo ao meu redor as pessoas falando, né, os jovens falando de uma forma que várias pessoas podem entender, tanto as pessoas como os jovens, quanto os adultos. Então, eu acho que no futuro, essa nova onda de jornalistas que estão se formando, podem ser que falem desse jeito mais diferente para todas as faixas etárias entender. E apesar de que, provavelmente, os novos jovens, né, dos outros anos, vão mudar a forma de linguagem, eu acho que a gente, jovens agora, que vamos estar adultos no futuro, vamos estar pensando como que a gente pode falar de um jeito que eles também entendam. Então, buscar aproximação na hora da comunicação, né? Criar formatos que possam ser compreendidos de maneira mais ampla por todos os públicos. Quando você pensa, você trouxe a questão de forma, né? Que é muito importante, né? Falar de forma a que a maior quantidade de pessoas possa compreender, esse é um caminho. E na questão de conteúdo, como é que você enxerga o que a imprensa coloca em primeiro lugar como notícia? Eu vou trazer um elemento aqui para deixar essa nossa conversa mais temperada. Quando a gente pensa em aquilo que vende, né? Notícias que são mais vendáveis, que talvez tenham mais visibilidade, que talvez tenham mais audiência, comparadas a outras notícias que não são tão pauta. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente entra na questão das pautas, que as pessoas falam porque virou pauta, né? E eu acho que as redes grandes são as que mais falam do que virou pauta, né? Como a rede já está grande, ela precisa de visibilidade, ela não pensa muito no pequeno, ela pensa no que já está ali, está dando engatinhamento para a pessoa ver aquilo. Mas eu acho que agora, uma das coisas que as pessoas mais estão falando é do ambiente, e é algo muito importante, mas eu não acho que deveria ser só disso que as pessoas tinham que estar falando. Tem redes menores que falam sobre outras coisas também muito importantes, como as questões raciais, que eu acho que nunca pode ser esquecida, tem que ser algo que a gente tem que continuar e continuar falando, né? Porque, por exemplo, a escravização acabou faz pouco tempo aqui no Brasil, então eu acho que é uma coisa muito importante de estar sempre relembrando tanto as grandes redes quanto as pequenas, né? E talvez essa nova geração pode ser que fale mais de diversos assuntos, né? E não só sobre o que está em pauta, mas sim sobre o que não está em pauta para poder colocar todas essas coisas em pauta. Muito bom, Bianca. Valorizar essa questão das as pequenas redes, porque a gente acaba dando crédito àquela informação em massa dos canais principais de comunicação, que acabam falando com mais e mais pessoas. Apesar de hoje a gente ter uma fragmentação, né, ainda tem essa ideia, né, de onde veio essa fonte de informação, que veículo é esse. E eu diria que esse paradoxo, né, você ter fontes menores, canais menores que tratem de redes menores, né, como você citou, que tratem de assuntos que não são menores. Não vamos diminuir o peso dos assuntos, mas eles não são a pauta do momento na visão daqueles grandes veículos, né, que vem divulgando, eu diria que é uma indústria de fabricação de determinadas notícias. Então, trazer esse espaço como uma perspectiva. E eu diria que, naturalmente, cada vez mais a gente vai ver esse processo, com essa fragmentação dos veículos de comunicação, com tantos canais, né, e tantas frentes para falar sobre o assunto, pode ser uma excelente oportunidade para falar mais sobre. Eu gosto da questão, né, são assuntos que são tratados como minorias, mas que são assuntos de maiorias muitas vezes, né, e não são assuntos menores. E são assuntos que, a depender de quem se relaciona diretamente com esse tema, são realmente os assuntos mais importantes que a gente tem. E puxando esse repertório para traduzir seus sonhos e já encaminhando aqui para essa nossa conversa, que realmente nesse programa tem essa aceleração espaço-tempo, que os 40 minutos passam voando. Então, quero aproveitar esses minutinhos aqui para te ouvir, né, sobre duas questões. Você
acha que jornalismo pode ser um ato gentil e generoso? E esse olhar gentil e generoso, na sua visão, pode influenciar na forma como as pessoas veem o mundo? Eu acho sim que jornalismo é um ato gentil e generoso, porque o ato de a gente espalhar a informação é um ato de generosidade, porque é o que a gente tem. A gente tem informação, então a gente vai compartilhar a informação. Ai, perdão, qual foi a outra pergunta? Esqueci. Como você acha que o jornalismo pode ser um ato de gentileza e generosidade e como o olhar gentil e generoso do jornalismo pode transformar a forma como as pessoas se comunicam e veem o mundo? Minha sugestão é você responder tudo de novo. Tá, vou responder isso de novo. Eu acho sim que o jornalismo é um ato gentil e generoso, porque o jornalismo é a gente compartilhar informações, né? Então é um ato de generosidade, porque a gente tem informação, a gente vai compartilhar o que a gente tem, que é a informação. E o jornalismo, com essa informação, a gente pode mudar a forma das pessoas de verem o mundo, né? Como, por exemplo, trazer para as pessoas, assim, da minha comunidade, por exemplo, mostrar o que a gente vive numa situação precária por causa do racismo ambiental, né? E mostrar que ainda tem como a gente mudar isso, né? A gente pode lutar pelos nossos direitos, lutar, por exemplo, pela água potável dentro de casa, o saneamento básico, né? O esgoto limpo. E eu acho que com essas informações, a gente pode fazer as pessoas perceberem que o mundo ainda tem salvação e ver um mundo de forma diferente. Usar a comunicação para fazer inspiração. Pensando nos próximos 10 anos, né, e você tem essa proposta já desde cedo de ser uma jornalista que vai fazer a diferença no mundo. Traz um pouco de sonho para a gente, pode citar uma, duas pessoas. Quem você gostaria de entrevistar? E quais as notícias, eu já diria que boas notícias que você gostaria de dar? Eu vou começar pelas notícias, que eu acho que é mais fácil. Eu gostaria de dar as notícias de que as pessoas, que todas as pessoas têm o direito, que na teoria era para todo mundo ter os direitos, mas na prática isso não acontece, né? Que, por exemplo, a questão da imigração, não é todo mundo que tem o direito de imigração, porque tem países que não auxiliam nisso, né? E acabam fazendo, não ajudam. E eu gostaria de trazer essas notícias de que o mundo está melhor, né? Que todos podem, por exemplo, fazer a imigração, que todo mundo tem água potável em casa, que todo mundo tem a comida em casa, que não existe mais o racismo. Essa é uma notícia que eu gostaria muito de dar. E pessoas que eu gostaria de entrevistar. Eu acho que não são pessoas específicas, porque eu acho que quem eu queria eu já entrevistei, mas eu gostaria de conhecer outras pessoas para poder entrevistar. Por exemplo, ativistas, tanto ambientais, ativistas que falam sobre a questão racial, diversos tipos de ativistas, porque eu acho que é sempre importante ter uma bagagem. Eu gosto muito de entrevistar os ativistas, porque eles têm uma experiência para compartilhar e a gente pode estar sempre compartilhando. E também a sociedade, assim, as pessoas na rua, tipo, parar uma pessoa na rua e entrevistar, eu acho que seria muito legal. Muito bem. E quais são suas dicas para aquelas pessoas que querem mudar o mundo e precisam de uma inspiração? Não tem alguém ao redor, diretamente do lado, para falar assim: siga esse caminho, como você teve a oportunidade, né, da sua família, falando, vai, acredita que você consegue. E sendo essa voz, né, uma voz de jornalista jovem, que tem influência, que pode mudar a vida de alguém, qual é esse seu recado para aquele jovem? Eu diria que não tem faixa etária aqui, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser alguém de qualquer idade, que fala assim: eu quero mudar o mundo, mas eu não sei por onde começar. Bianca, o que você sugere para essas pessoas? Primeiro, uma dica é algo que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de pensar também, que eu sou uma pessoa que eu ainda tenho muito medo das coisas.
Mas o que eu falo é, vai mesmo com medo. Porque se a gente for deixar de fazer as coisas com medo, a gente nunca faz nada, porque a gente tá sempre com medo. E por onde começar? Acho que você pode começar procurando informações do que você quer, sabendo, eu quero isso, aí você estuda sobre isso e começa. Eu não tenho muito o que falar além disso. É você estudar, você saber o que você quer e ir sem medo. Muito bem. Bom, uma alegria conversar com você, Bianca. Quantas dicas e recomendações muito práticas aí da sua vivência de 14 anos. Imagina a perspectiva desse futuro brilhante que se desenha com essas frases maravilhosas e indo de trás para frente aqui. Vai mesmo com medo, e, claro, como não poderia ser uma dica de uma jornalista, informe-se para você saber a jornada que te espera, né? Como é importante pensar nas formas de traduzir, para que mais e mais pessoas traduzir linguagens, para ser acessível, para poder ter alcance, né? Para que mais e mais pessoas possam se informar e ter senso crítico, e as preocupações amplificadas com o mundo, né? Desmistificando e eu acredito que a questão de se informar é um eixo muito importante, né? Você quer se formar, então informe-se para que assim, vai sem medo, né? Sem medo de ser feliz, como a gente falou no começo, você faça a sua transformação. E vou trazer a frase que você ouve em casa, que é essa: vai que você consegue. Então, imensamente grata por sua participação, Bianca, em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade. Queremos acompanhar a sua trajetória. Quem sabe você um dia entrevista a gente também, que a gente entre aí na sua lista de entrevistados, né? Vamos ver quantas edições a gente já vai ter do programa para contar essa visão e para que nessa manutenção de contato, a gente possa amplificar essa rede e inspirar mais e mais pessoas. Muito obrigada e até uma próxima!